E aí galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Gustavo Lopes e bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez, como eu prometi lá no meu Instagram e foi o vídeo mais votado, vocês pediram para que eu fizesse um vídeo sobre a introdução para a redação do Enem. Então hoje eu vou falar como a gente pode fazer uma introdução boa, de quais são os elementos, né, necessários para fazer uma introdução completa, né, porque existem alguns elementos essenciais que eu vou mostrar para vocês e de que maneira nós podemos introduzir o tema. E eu também preparei alguns exemplos de introduções minhas para mostrar para vocês. Então bora ver aqui. Pessoal, para a introdução do Enem, basicamente vão existir alguns elementos essenciais, como assim, que eu não posso deixar de fora da minha introdução, que são palavras-chave do recorte temático, ou seja, vou apresentar o tema, eu não posso partir do pressuposto de que o meu corretor está sabendo do tema. Então quando a gente estiver escrevendo, a gente vai pensar, ele não sabe qual é a proposta temática. Então, por mais que você coloque diretamente aquilo que está na proposta, no tema, é válido, tá bom? Porque você precisa apresentar o tema para ele. Então, por exemplo, se o tema for o combate à obesidade no Brasil, você deve falar, o combate à obesidade no Brasil é necessário, por isso, por aquilo. Você deve introduzir de alguma maneira, por sinônimos ou por aquelas palavras mesmo que estão no tema, tá bom? Então, não tem essa de, o corretor já sabe, então vou poder ir direto para a argumentação. Não, tem que ser bem introdutório mesmo. E a sua tese, que é o seu ponto de vista em relação àquele tema. Por que aquilo dali é um problema, quais são as causas daquilo dali, como isso é maléfico à sociedade, entendeu? Como traz prejuízo à sociedade, tá bom? Então você precisa ter esse ponto de vista. Você pode até ter um ponto de vista positivo se você quiser defender, se o tema sugerir algo positivo, mas lembrando que em se tratando de Enem, nós teremos sempre que abordar alguma situação, problema, tá bom? Então, Gustavo, quais são as suas dicas para fazer uma boa introdução? Primeiro, apresente o tema diretamente. Faça uma frase afirmativa em relação ao tema. Se o tema for combate a ISTs, você fala o combate a ISTs no Brasil vem sendo debatido, ou então é muito importante por isso, por aquilo, ou então o combate a IST no Brasil é necessário por isso, por aquilo, entendeu? Então faça sempre uma frase afirmativa em relação ao tema. Você pode até apresentar um repertório aí para fazer uma alusão, de repente um repertório histórico, ou então um dado estatístico em relação à pesquisa, por exemplo, 15% da população é idosa, se o tema for a questão do idoso, etc. Você pode usar repertório, mas hoje eu vou mostrar para vocês introduções que não necessariamente possuem repertório de cara, até porque eu defendo que o repertório deve ser guardado para a argumentação. Mas se você quiser introduzir com repertório, também é válido, mas as que eu vou mostrar para vocês sem repertório, entendeu? Até para mostrar para vocês que não é algo necessário. Muita gente se preocupa, tem que ter repertório na introdução? Não, gente, introdução é introdução. Daí você deve também apontar, isso é uma dica minha, você pode ou não, mas por mim você deve apontar brevemente as causas daquela problemática. Por quê? Porque, gente, a introdução é como se fosse o guia para o seu corretor. Ele vai ler a sua introdução e o que ele lê aqui na introdução, ele vai esperar que você desenvolva nos seus parágrafos de desenvolvimento. Então, até para uma questão de organização textual, é legal que você cite as causas daquela problemática. Então, se for a questão do bullying nas escolas, aí você cita o bullying nas escolas é um problema que vem crescendo no Brasil. Ele ocorre devido à impunidade, devido à falta de diálogo familiar. Pronto, você já tem as duas causas, que elas não precisam ser explicadas na introdução, tá bom? Você vai citar de uma maneira breve e vai desenvolvê-las nos parágrafos de desenvolvimento, claro, que são os parágrafos ideais para isso. Então, sim, o seu corretor espera que você apresente brevemente as causas ou consequências daquele problema, tá bom? Então, essa é uma dica. A maioria das redações que tiram nota 1000 apresentam essas causas na introdução, e é uma dica muito boa para você organizar o seu texto e para o seu corretor ver que, caramba, esse cara aqui está tendo um projeto de texto. A introdução é o guia, você tem que investir também aqui. E por fim, você ainda pode fazer um breve fechamento. Por isso, urge que tal problema seja combatido, por isso é necessária a intervenção de tal órgão, do governo, de não sei o que. Lembrando que se você fizer isso, se você citar diretamente o agente, você deve usar esse agente para solucionar os problemas, claro.
mas você pode fazer esse fechamento. Ou então, portanto, é necessário um maior debate em relação à temática e tudo mais. Esse fechamento não é obrigatório, mas é muito bom de ser aplicado, tá bom? Ah, Gustavo, mas existem diferentes tipos de tema, entendeu? O professor falou que tem tema que não é um problema, que tem tema que já é um problema logo de cara. Então, bora ver aqui. Se a proposta sugerir um problema, como, por exemplo, o consumismo entre os jovens no Brasil, ou então consumo de drogas ilícitas pela população brasileira, entendeu? Esses temas aí, esses recortes temáticos, são de cara um problema. Então, o que é que eu recomendo? Aponte esse problema logo de cara, diga que isso é um problema, né? Isso é aquilo que está no tema, é um problema e mostre as causas e consequências daquilo. É um problema que ocorre devido a isso, devido àquilo e que gera prejuízos à sociedade. E o que é que o seu corretor vai esperar? Que você desenvolva sobre isso e sobre aquilo, que são as causas que você citou, e mostre ainda as consequências daquele problema para a sociedade, que foi o que você prometeu. Tá, Gustavo, mas se a proposta não sugerir um problema, o que é que eu faço? Você vai apresentar o tema da mesma maneira, só que você... E como o tema não sugere uma problemática, então o ideal é que você apresente ele de uma maneira positiva, entendeu? Não diga logo que ele é um problema. Então, por exemplo, se for a questão... Vamos falar da democratização do acesso ao cinema, né, que foi o último tema. Então você fala que a democratização do acesso ao cinema é necessária para que a população tenha conhecimento, tenha acesso à cultura e tudo mais, e aí você vai partir para a sua tese, para a problematização por um contraste. No entanto, apesar disso, entretanto, nota-se que a população não tem o devido acesso a esse meio, a essa cultura, entendeu? Aí você vai apontar as causas também, por causa disso, por causa daquilo, entendeu? Então você pode sim fazer essa introdução. Pronto, partindo da ideia que vocês entenderam tudo aquilo que eu falei, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de introduções minhas, sem repertórios, e eu vou mostrar como é que a gente pode fazer. Eu separei uma proposta que sugere uma problemática de cara, separei uma proposta que não sugere uma problemática e separei uma proposta também que não sugere uma problemática, mas que nós podemos fazer uma introdução por problematização, tá bom? Então, qual foi o primeiro tema que eu separei para vocês? Desafios para preservar os direitos da população LGBTI. Logo de cara, é um problema, né? Já que existem desafios para preservar os direitos dessa população. Então, bora ver aqui como foi que eu introduzi e eu vou marcar aqui algumas partes importantes para vocês. A população LGBTI enfrenta uma série de empecilhos relacionados à preservação dos seus direitos. Então, bora aqui marcar algumas coisas. Eu comecei a minha introdução por uma afirmação. Qual a afirmação? Que essa parcela populacional enfrenta problemas relacionados à preservação dos seus direitos. Então, bora lá. Eu falei de preservação dos direitos logo de cara, ou seja, usei palavra-chave. Falei da parcela LGBTI. Então, eu estou dentro do tema, o que é essencial. O meu corretor sabe que eu vou falar disso. A gente tem que partir do pressuposto de que ele não sabe qual é esse tema aqui, tá bom? Então, se a gente falar de novo isso daqui, população LGBTI enfrenta problemas relacionados à preservação dos seus direitos, não é redundante, tá bom? Acerca disso, sabe-se ainda que tal grupo tem sofrido com constantes ataques intolerantes, os quais dificultam a manutenção dos seus privilégios como cidadãos. O que é isso? Eu fiz uma outra afirmação. Isso daqui não é um repertório, eu não estou dando nenhum dado. Eu estou falando que esse grupo sofre com constantes ataques intolerantes, o que é um fato, e aqui eu dei um ponto de vista. Eu falei o quê? Que esses ataques intolerantes, eles dificultam a manutenção dos seus privilégios como cidadãos. Em outras palavras, eu falei de direitos, só que em outras palavras, tá bom? Então, eu afirmei aqui que esse grupo ele sofre problemas em relação à manutenção dos seus direitos, e eu falei que os ataques intolerantes dificultam ainda isso. Nesse sentido, um conector para fazer uma conclusão, surgem desafios, olha aqui a palavra desafios aparecendo, ou seja, usei todas as palavras-chave do meu recorte temático, que são desafios, preservação de direitos e a população LGBTI, para garantir os benefícios constitucionais, outro sinônimo de privilégios, de preservação de direitos,
Garantir benefícios constitucionais dessa parcela populacional, os quais se encontram ameaçados, os quais aqui se referindo aos benefícios, se encontram ameaçados, seja pelas insuficiências governamentais, seja pela lenta mudança de mentalidade social. O que é isso, Gustavo? É a minha tese. Eu estou apontando aqui as causas do problema em questão. Por que, que o direito desse grupo aqui não está sendo preservado? Por causa das insuficiências governamentais, é a minha causa 1, e pela lenta mudança de mentalidade social, é a minha causa 2. Então, isso daqui é que o seu corretor espera de você. Ele quer que você apresente o tema, não tendo a ideia de que ele já sabe, e que você faça uma tese mostrando as causas daquele problema, por que que ele persiste na sociedade. E eu fiz exatamente isso. Eu concluí que existem desafios, surgem desafios em relação à preservação dos seus direitos, ou seja, repetir o eixo temático, e eu falei que eles estão ameaçados devido a isso, devido àquilo, devido às insuficiências governamentais e devido à lenta mudança de mentalidade social. Ou seja, o meu corretor vai esperar que eu desenvolva primeiro sobre as questões governamentais e logo em seguida sobre as questões sociais em relação ao tema e como isso dificulta a preservação dos direitos. Bora lá para o segundo tema de redação, que eu preparei uma introdução também para vocês. Essa redação aqui foi sobre a democratização do acesso ao ensino superior no Brasil. E isso não é um problema de cara. Democratizar o acesso para a população não vai ser um problema, tá bom? Mas bora ver aqui como foi que eu fiz a minha introdução. No que concerne ao avanço socioeconômico de uma nação, a educação superior tem fundamental importância. O que é isso? É a minha afirmação logo de cara. E diferente da outra introdução, eu não problematizei. Eu não falei que era um empecilho, eu não falei que era uma adversidade, eu não falei que era um problema. Eu estou falando que a educação superior, se referindo a ensino superior, praticamente sinônimo, tem fundamental importância. Se tem fundamental importância, eu já estou deixando logo de uma maneira meio oculta para o meu corretor que é uma coisa boa, entendeu? Que a educação superior é uma coisa boa e que deve ser democratizada. Então o tema aqui não é um problema. E eu ainda falei da questão de avanço socioeconômico de uma nação, ou seja, é importante por causa disso. Entretanto, um conector de contraste, lembra que eu falei para vocês que quando o tema sugerir coisa boa, você não deve problematizar logo de cara. Mas você pode fazer assim uma introdução mostrando da questão da importância e depois fazer um contraste. No Brasil aqui porque o meu tema exige, ó. No Brasil é uma das palavras-chave. Nota-se que, mesmo com medidas as quais visam facilitar o acesso a universidades, ou seja, eu estou falando para o meu corretor que existem medidas no Brasil que visam a facilitar esse acesso, ou seja, elas existem, mas não estão sendo aplicadas de uma maneira eficaz. Nota-se que boa parte dos estudantes encontra dificuldades para ingressar nessas instituições, devido principalmente a insuficiências governamentais. O que é isso, Gustavo? É o meu ponto de vista. Quando eu falo que os estudantes encontram dificuldades para ingressar nessas instituições, eu estou problematizando. E eu coloquei a culpa no governo de novo. Gente, o governo ele recebe culpa de tudo, coitado. Mas é isso. A maioria das redações o governo tá lá pra lascar tudo. Ah, Gustavo, você citou só uma causa, só um problema. Gente, sabe por quê? Porque que eu optei por fazer um texto mostrando pontos positivos e mostrando pontos negativos. Ou seja, eu problematizei as questões governamentais em relação à disponibilidade de bolsas e de outras coisas. Você pode colocar a culpa só em uma coisa sim. Porque, por exemplo, só o governo ele pode ser responsável pela aplicação de leis de uma maneira indevida, ou então é responsável por não fiscalizar, responsável por não manter. O governo basicamente é responsável por muita coisa. Então você pode problematizar em cima do governo sem medo nenhum, tá bom? Aí eu fiz assim, concluí assim, fiz o fechamento. Assim, tendo em vista o valor do ensino terciário à nossa sociedade, ou seja, ele é importante, ele deve ter o seu acesso democratizado a partir da resolução de tais entraves, que entraves as insuficiências governamentais. Então, eu fiz um fechamento mostrando a importância do ensino terciário para a sociedade,
justamente para justificar o porquê de ele ter que ser democratizado, tá bom? E ele vai ser democratizado pela resolução desses entraves. Então, essa introdução aqui, ela não tem também nenhum repertório, gente, é coisa básica, todo mundo sabe que a educação superior é importante e todo mundo sabe também que existem medidas de acesso para facilitar o acesso à universidade, porque existem bolsas, existe lei das cotas, existem muitos mecanismos, mas ainda boa parte da população tem dificuldade para ingressar nas instituições de ensino, né? E a culpa disso são as questões governamentais, né? Que é o que eu vou abordar ao longo do meu texto, como eu prometi para o meu corretor na minha introdução. Então, gente, mesmo que o tema seja algo positivo, você precisa problematizar, que foi o que eu fiz aqui, mas não necessariamente você tem que começar o tema dizendo que aquilo dali é um problema, que aquilo dali é um desafio, que aquilo dali é o terror. Você pode mostrar a importância daquilo, como eu fiz aqui nesse texto e como eu fiz também no da democratização do acesso ao cinema lá no Enem. Mas se você é o louco da problemática, não vamos problematizar nada aqui, tá bom? Eu separei uma introdução também para você. Então olha aqui, tema: a importância da valorização dos povos indígenas no Brasil. Palavra-chave: valorização, povos indígenas, Brasil. Massa. É um problema valorizar os povos indígenas? Não, não é um problema. Mas eu comecei a minha introdução por uma afirmação problemática. Então, bora ver. A população indígena enfrenta no Brasil uma série de empecilhos relacionados à valorização étnico-cultural. Então, bora ver aqui. População indígena, Brasil, valorização cultural. Valorização desses povos. Então, gente, eu já estou dentro do eixo temático, provavelmente, na verdade eu não perdi pontos na competência 2, mas tudo bem. Mas eu apresentei o tema que não sugere uma problemática de uma maneira problemática. Ou seja, eu disse que essa população enfrenta uma série de empecilhos, tá bom? Acerca disso, aquela segunda afirmação, a mesma que eu costumo fazer em outros textos, sabe-se que, mesmo com mecanismos existentes de proteção a esses povos, é muito importante vocês fazerem isso daqui. Vocês não podem tacar o pau em um tema direto, sendo que existem algumas medidas. Por exemplo, combate a IST. Gente, óbvio que existem medidas para combater a IST. Assim como combater a obesidade, combater o bullying, combater várias coisas. Vocês não podem dizer que não existe nenhum mecanismo e é por isso que o problema persiste. Não, existir, existe. Agora, você tem que dizer que aquilo dali não está funcionando, aquelas medidas não estão sendo tão eficazes quanto deveriam, tá bom? Tal parcela é vítima de inúmeros atos violentos, os quais dificultam a efetivação de seus direitos. Assim, notam-se desafios ligados a essa questão, seja por negligência governamental, o governo aqui aparecendo de novo, seja por ignorância da sociedade civil. A sociedade civil aqui de novo. O que é isso, gente? Isso daqui é a minha tese. É o meu ponto de vista. Eu estou falando que a população indígena não tem os seus direitos, não tem o seu valor por causa da negligência governamental e por causa da ignorância da sociedade, tá bom? Destarte, conector conclusivo, então estou fazendo aqui um fechamento da minha introdução, tendo em vista a importância dos índios no que tange à Constituição Histórico-Social. Ah, não é Constituição Histórica não, Gustavo? Não, é Constituição Histórica, tá bom? Adjetivo composto, só o segundo concorda com o substantivo. Da nação brasileira, eles devem ser devidamente valorizados a partir da resolução de tais entraves. O que é isso? É um fechamento com retomada do foco temático, que é a valorização desses povos. E como isso vai acontecer? A partir da resolução desses entraves, que é aquilo que o meu corretor vai esperar que eu fale nos meus parágrafos de desenvolvimento, tá bom? Então, gente, introdução para a redação do Enem. Retomando aqui, o que é ideal? Que você apresente o tema por meio daquelas palavras-chave que estão no recorte temático. Então, quando você receber a sua proposta de redação, então a sua folha de redação, marque as palavras principais em relação ao tema e aplique-as no seu texto por meio de sinônimos, por meio de outros nomes, mas que estejam se referindo àquela mesma coisa. E vocês precisam mostrar um posicionamento, uma tese. E eu recomendo que vocês usem
causas e consequências, mas você não precisa explicar aquilo dali na introdução, tá bom? Você tem que fazer de uma maneira breve, como eu fiz. Isso acontece devido a isso, devido àquilo, seja por isso, seja por aquilo, entendeu? De uma maneira bem sintética, bem simples, até porque é no desenvolvimento que você vai desenvolver, abordar de uma maneira melhor essas questões. Você não precisa, como eu mostrei para você, de um repertório logo de cara, então você não precisa fazer alusões históricas, você não precisa apontar dados estatísticos nem nenhuma outra coisa, mas se você quiser também, não é um erro, tá bom? Mas você deve aproveitar esse seu repertório no seu desenvolvimento, se você está na introdução, é legal, é ideal, mostre um projeto de texto, mas não é necessário, eu não vou tirar, ele não tirou 1000 porque não apresentou o repertório na introdução, isso não existe. E ainda você pode fazer um breve fechamento, que é retomando o eixo temático e falando que aquilo ali deve ser solucionado, deve ser combatido, deve ser debatido, enfim. Lembrando que você pode fazer a sua introdução de várias maneiras, mostrando lados positivos, depois fazendo um contraste, ou então afirmando logo que se trata de uma problemática, entendeu? Mas para o Enem, sempre, sempre, sempre você vai ter que fazer a sua tese problematizando, ok? Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado vocês de alguma maneira. Eu não quis, gente, fazer um vídeo bem em forma de bolo, bem tipo assim, a introdução deve ser dessa maneira aqui, aí você só substitui as palavras lá. Não, acho que o aluno ele deve ter uma liberdade para escrever da maneira que ele gosta, entendeu? Mas contanto que tenha esses elementos essenciais, tá? A sua introdução não estará errada, entendeu? A sua introdução também não precisa ser uma forma de bolo, mas você precisa saber fazê-la, entendeu? E para saber fazê-la, você precisa saber dos elementos essenciais e de algumas dicas de como você pode introduzir um tema. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha para os amigos de vocês, que ajuda muito, e me segue lá no Instagram que eu dou algumas dicas. Inclusive, lá no meu Instagram, eu deixei um link com um e-book de como tirar nota 1000 na redação. É um conteúdo muito bom, então se você quer estudar em casa, ter um guia, um manual, você pode estar adquirindo lá por meio do link que eu deixei na minha bio. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.